Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Eu sou Priscila Japiaçu, advogada, pós-graduanda em Direito Desportivo, membro e pesquisadora do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da FND UFRJ. Para a aula de hoje, conto com a participação da doutora Flávia Zanini, mestre e doutoranda em Direito Desportivo pela PUC São Paulo, diretora administrativa da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo e também membro e pesquisadora do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da FND-UFRJ. Inicialmente, gostaríamos de agradecer ao professor Dr. Ângelo Vargas, coordenador do Grupo de Estudos, e à FND, pela oportunidade de estar aqui falando sobre direito desportivo. Bom, a aula de hoje é sobre o combate à dopagem no esporte. Já passo a palavra para a doutora Flávia começar a sua explanação. Bom dia, Priscila. Quero agradecer muito ao Dr. Ângelo Vargas pelo convite. Então, o combate à dopagem no esporte, é importante nós começarmos entendendo o que é a dopagem, né? Qual é essa consideração. Para a UADA, o doping significa a violação do seu código antidopagem. Ela entende que uma ou mais ocorrências dessa violação deve ser considerado doping. Nós temos outros entendimentos também do que é doping e do que é dopagem, mas o que é indiscutível sempre é que o doping é a substância ou método proibido que vai entrar no organismo do atleta. E a dopagem é a forma que isso entra. Então, o doping é a substância e a dopagem é o uso dessa substância. É fazer com que ela entre no organismo. Importante também a gente trazer assim de onde isso vem, de onde isso começa, né? Porque desde que o mundo é mundo, desde que começou a se praticar, começou a prática esportiva, nós temos a questão desse uso de substâncias, né? A própria palavra, a palavra doping, vem do termo dop, que é um termo africano, né? Que as cerimônias religiosas das tribos se reuniam e passavam uma bebida estimulante, que era tipo um licor, e que teria o sentido de acelerar todos para que pudessem ficar mais ativos. Essa substância passou imediatamente de utilização em festas e cerimônias para que nas competições já começassem a se utilizar nas brincadeiras para correr mais, para ter mais energia. E assim como todo o resto que nós vimos de doping posterior, que começa a vir em cerimônias religiosas, que começa a ter uso de cogumelos e tudo que se busca para que possa ter um melhor desempenho. Daí vem o nosso conhecimento de hoje, né, que o doping é algo que de fato tem um diferencial, é algo desleal, normalmente ligado, né, que vai fazer com que um atleta tenha maior benefício sobre o outro. Ele vai ter utilizado alguma substância estimulante que o outro parceiro não teve acesso. Então, tiraria a igualdade das competições. O uso da palavra doping e de dopagem, ele invade o esporte e tem muito lado de perverter ou não o atleta, né? Existe muita discussão, principalmente nós, mais tarde vou tratar quando entrarmos nessa área de tribunais, até onde todo doping é tido como intencional, até onde ele pode ser involuntário, e quais são as consequências que essas substâncias e métodos trazem para a vida do atleta prática, em termos de punição, e até onde eles trazem um prejuízo físico para a vida desse atleta. Essa desvirtuação da utilização do doping traz anos, né, e normalmente vira uma prática que traz um prejuízo físico muito grande aos atletas. Então, nós trazemos aqui a história da punição de acordo com a utilização desses métodos ou substâncias, que vão ir desde uma simples advertência até a pena mais grave do doping, que é o banimento. Os tribunais e instituições que tratam desse tema, todos eles seguem a Carta da UADA, né? A UADA é a Agência Mundial Antidopagem, e a agência anualmente faz uma atualização na qual ela lista todas as substâncias proibidas. Por quê? Porque com as atualizações e os entendimentos, muitas coisas vão sendo alteradas. Nós temos muitas substâncias que caem do doping, o atleta acaba com um analítico adverso, positivo, e não é uma substância que ela estaria trazendo esse diferencial, mas ela é uma substância mascarante, como, por exemplo, um diurético, né? A pessoa toma um diurético,
Claro que muitas vezes, dependendo do esporte, ela toma para perder peso, para poder fazer a pesagem certa, mas muitas vezes ela toma porque ele mascara o anabólico esteroide. Então, essa lista a UADA vai disponibilizar cada esporte, que substâncias estão proibidas, que métodos estão proibidos, e a partir desse momento passa a ter a responsabilidade do atleta, que é objetiva. Ou seja, qualquer substância dessas que seja encontrada no organismo dele, ele é o total responsável e vai explicar como ela ingressou no seu organismo. Para isso, tem a ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é responsável por trazer esse conhecimento ao atleta. A ABCD é o órgão que deve ir até as instituições, é o órgão que está presente também dentro do julgamento e que deve fazer essa parte educacional do atleta. Fora isso, a ABCD vai fazer a gestão de resultados também. Quando o atleta testa positivo, a primeira mensagem que ele recebe é da ABCD, para que tenha uma manifestação posterior. E ela passa, então, a fazer parte desse circuito a partir desse momento. Nós temos aí o Conselho Nacional de Política sobre Drogas. O doping muitas vezes acaba denunciado, podendo acabar até como prática penal, dependendo, né, se ele for entendido. Por exemplo, um atleta que troca um frasco da sua urina, ele vai responder por isso criminalmente também. Se ele está fornecendo para os outros atletas alguma espécie de substância, um método proibido, e ela é uma substância que não é simplesmente um testosterona, por exemplo, mas é cocaína. Tudo isso acaba, muitas vezes, caindo junto com essa parceria que existe entre manter o atleta limpo e também ter essa questão toda da responsabilidade criminal do atleta. Nós temos no Brasil, desde o dia 29 de agosto de 2017, o Tribunal de Justiça Antidopagem funcionando de forma prática. Ele é um tribunal que foi criado para substituir os julgamentos que eram feitos todos em TJDs e STJDs. A denúncia por doping era feita, como é hoje, feita uma denúncia de violação esportiva, e era levada a uma câmara. E isso tinha uma exposição do atleta, que no processo de doping é muito importante a questão do sigilo, a questão da preservação do nome desse atleta. Então, se entendeu que deveria ter um tribunal especializado, que tivesse em seus quadros, inclusive médicos, que tivesse uma participação da ABCD, uma procuradoria específica, e desde então se criou um tribunal único. Por que se chama tribunal único? Se chama tribunal único porque ele lida com todas as modalidades, ele não é como nós temos o TJD do futebol, o do basquete, o do vôlei, qualquer modalidade que o atleta se enquadre e que ele caia no teste de doping, é para lá que vai ser feita a denúncia, é para lá que vai o exame positivo e é lá que vai correr o processo, como a gente vai ver posteriormente. Dentro desse momento da chegada no tribunal, o atleta vai ter o processo dele analisado e ele vai poder pedir uma audiência prévia caso ele tenha alguma suspensão. Essa audiência prévia, ele vai poder suspender ou não essa suspensão que ele estava proibido de entrar nos quadros do clube, e depois ele vai ter a audiência definitiva, isso em primeira instância, podendo recorrer ao pleno deste mesmo tribunal. Após essa sentença final, que tem que ocorrer, como nós temos no CBJD, em 60 dias, né? Finalizando isso, ele não satisfeito com o resultado, ele pode subir para a Corte Superior do Esporte, ele pode apelar ao Tribunal Arbitral do Esporte na Suíça, o TAS. Normalmente isso, nós temos que deixar claro aí que não acontece com muitos atletas, porque é um processo bem caro, normalmente com menos de 50 mil dólares, assim, o atleta não consegue, né? Ele tem que levar tudo que foi pego nele de substâncias tem que ser analisado, cada análise dessas custa em torno de 600 dólares, né, nos laboratórios mais baratos, às vezes tem 3, 4 componentes para analisar, fora a sua própria contraprova que é paga por ele, então se torna um pouco mais difícil economicamente. E o painel do TAS também, ele não estando satisfeito com o resultado, ele pode apelar para a Corte Comum Suíça, caso se enquadre. Eu vou passar para a doutora Priscila
explicar como é que funciona esse processo e depois nós continuamos para entender como é que ele chega no tribunal. Bom, então nós precisamos entender o que motivou o início da luta contra o doping. E a partir daí que se constatou o tripé base do combate à dopagem: a saúde, que é um dos principais objetivos do combate à dopagem, é a preservação da saúde do atleta, protegendo a sua integridade física e psíquica. Após nós temos a igualdade, porque também precisamos nos atentar ao princípio da paridade de armas. Logo, torna-se imprescindível oferecer as mesmas oportunidades a todos os competidores. E, por fim, temos a ética, porque devemos defender a ética no esporte em busca da preservação do espírito esportivo. E com base nesses pilares, que a UADA formulou o Código Mundial Antidopagem, que surgiu na defesa dos princípios inseridos no espírito esportivo, como meio de integração social e fortalecimento dos valores éticos, morais, da saúde e principalmente de bem-estar social que promove dentro da sociedade. Bom, dessa maneira é importante destacar como exemplo de atuação do órgão a divulgação da lista anual de substâncias e métodos de uso proibido para desportistas, como a doutora Flávia mencionou anteriormente, bem como devemos ressaltar a importância da busca pela harmonização dos regulamentos antidopagem em todo o esporte e para todos os países. Bom, baseado nesse intuito, foram formulados os padrões internacionais, que são documentos complementares ao Código Mundial Antidopagem e detalham todos os procedimentos operacionais e técnicos. O padrão internacional mais conhecido é a lista de substâncias e métodos proibidos. Para uniformizar os procedimentos dos laboratórios, temos o Padrão Internacional de Laboratórios. Complementam essa lista de padrões o Padrão Internacional de Testes e Investigação, que padroniza os procedimentos de controle de doping. Também temos o Padrão Internacional de Autorização de Uso Terapêutico, que esse a gente vai destrinchar logo mais na aula, que descreve os procedimentos para a solicitação e condição de aprovação de um tratamento utilizando substâncias proibidas. O Padrão Internacional de Proteção da Privacidade e das Informações Pessoais, que descreve todos os cuidados que as organizações antidoping devem ter com as informações pessoais dos atletas. E o Padrão Internacional de Conformidade para os signatários, que determina como todas as organizações antidoping devem agir para cumprir suas obrigações com o código. E temos uma novidade: com a nova versão do Código de 2021, 2 novos padrões internacionais serão adicionados: o Padrão Internacional de Educação e o Padrão Internacional de Gestão de Resultados. Agora, falando um pouquinho mais sobre a AUT, que é a Autorização de Uso Terapêutico. Bem, o Padrão Internacional de Autorização de Uso Terapêutico descreve todos os procedimentos para a solicitação de uma AUT. Por exemplo, se um atleta ficar doente e o seu médico não tiver outra alternativa de tratamento a não ser a utilização de uma substância proibida, deverá solicitar uma autorização para se tratar com uma substância ou método proibido pela lista da UADA. Os atletas que competem em nível nacional devem enviar a solicitação para a ABCD. E os atletas que irão competir fora do país deverão solicitar uma AUT para a Federação Internacional de sua modalidade. E aqui é importante ressaltar que existem situações para as quais AUTs podem ser concedidas retroativamente. E o processo de avaliação é idêntico ao procedimento padrão de solicitação de AUT. Ou seja, o comitê que avalia a solicitação vai emitir a sua decisão. O Padrão Internacional para Autorização de Uso Terapêutico estipula quais as situações podem resultar na concessão de uma AUT retroativa. E aqui eu vou explicar brevemente 2 exemplos, 2 pontos importantes para a AUT retroativa. O primeiro é a necessidade de um tratamento de emergência ou tratamento de uma condição médica aguda. E o segundo se dá por conta do tempo insuficiente do atleta conseguir notificar o comitê, ou até mesmo do comitê conseguir deliberar sobre a AUT, antes de se realizar a coleta da amostra do atleta em questão. E agora eu passo para o próximo slide, que a gente vai explicar como é feito o controle antidopagem.
E eu começo logo destacando que existem dois tipos de matriz: a matriz sangue e a matriz de urina. A matriz sangue, temos o módulo hematológico, que a dopagem sanguínea ajuda a aumentar a capacidade do atleta para o desempenho dos exercícios, ajudando a reduzir a sensação fisiológica de um esforço durante a realização de exercícios em altas temperaturas e em grandes altitudes. Já o módulo esteroide, os esteroides anabolizantes são substâncias produzidas em laboratórios que derivam da testosterona e têm como efeito o crescimento dos músculos. Esses dois módulos a gente consegue encontrar quando é feito o exame antidoping com a matriz sangue. Já na matriz urina, é evidência analítica. Pela urina são eliminadas substâncias tóxicas ao organismo e algumas substâncias que podem ser detectadas em laboratório são os estimulantes, os narcóticos analgésicos, os diuréticos e os esteroides anabolizantes. Existem 30 laboratórios credenciados na UADA ao redor do mundo. O laboratório oficial da América do Sul é o LBCD, Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem. O controle de doping é parte essencial para os programas de proteção ao jogo limpo. Os testes seguem as regras previstas no Código Mundial Antidoping, que são iguais em todo o mundo e para todas as modalidades. Então, agora eu vou destrinchar o controle de doping, que são divididos em 5 etapas. A primeira é a seleção do atleta. Os controles são realizados a qualquer momento e em qualquer lugar, dentro ou fora da competição, e eles são realizados sem aviso prévio. Então, nunca recuse ou fuja de um teste, porque as consequências podem ser bem graves. A etapa 2 é a notificação. O DCO apresentará a sua identificação e a notificação para o teste. Em seguida, ele vai explicar os direitos e os deveres do atleta. Eu ressalto que o atleta deve se apresentar imediatamente à estação do controle de doping. Bom, como terceira etapa, a gente tem a coleta de amostra. E aí a gente pode passar para o nosso próximo slide. Bom, a coleta de amostra, ela ocorre após o preenchimento das informações pessoais do atleta. O DCO vai conduzir o procedimento. As amostras de sangue são coletadas pelo BCO. Já as urinas são coletadas pelo próprio atleta. Isso é importante porque só o atleta pode tocar na sua coleta. Bom, o atleta ele vai escolher um dos 3 kits apresentados pelo DCO e vai verificar se o kit escolhido está lacrado e se o número da caixa corresponde aos mesmos números das amostras. Bom, no caso da urina, são necessários 90 ml de urina para que seja dividida em 2 potes, nos frascos A e no frasco B. 60 ml vão para o frasco A e 30 ml vão para a amostra B. A gente deve se atentar que a densidade ela tem que ser adequada sob pena de descarte da coleta. Passando para a etapa 4, a análise laboratorial, as amostras coletadas e uma cópia do formulário que não revela a identidade do atleta são enviados para um laboratório credenciado pela Agência Mundial Antidoping. No laboratório, a amostra A será analisada e a amostra B será guardada em um local seguro que poderá ser analisada a pedido do atleta ou da organização antidoping responsável pelo teste. Já na etapa 5, a gente encontra a gestão dos resultados. O laboratório informa o resultado da análise para a organização antidoping responsável pelo teste. Quando o laboratório encontra uma substância proibida na amostra, é registrado um resultado analítico adverso. A doutora Flávia poderá falar um pouco acerca das substâncias proibidas e sobre o Tribunal Antidoping. Obrigada, Priscila. As substâncias que são encontradas no atleta após o analítico adverso, elas podem ser substâncias específicas ou não específicas. As substâncias específicas são todas aquelas listadas e que são anualmente atualizadas, que a OADA envia. É importante ressaltar que no Brasil nós temos também o Código Brasileiro Antidopagem. Nós seguimos o Código Mundial e nós temos a nossa adaptação, que é o que é utilizado pelo Tribunal Antidoping no Brasil. As substâncias específicas, elas tendem a dar uma pena mais leve ao atleta, porque, via de regra, ela não necessariamente vai ter sido utilizada com o intuito de doping. Ela muitas vezes vem através de contaminação
ou ela muitas vezes vem com alguma justificativa que traz a minoração da pena. Já as substâncias não especificadas, elas já são aquelas que elas já partem de uma premissa de que houve a utilização e o que se discute no tribunal é a culpa e o dolo. Se o atleta fez aquela utilização com intuito ou se foi algum tipo de doping involuntário ou muitas vezes farmácia de manipulação. Hoje nós temos muito aí as questões também de tomarem substâncias para trazer mais força, ou que tem algo no rótulo e é outra coisa dentro. Então, são substâncias que já são entendidas como mais graves, né? Então, elas já partem, a gente coloca aí até 4 anos de afastamento, mas muitas vezes ela acaba partindo já do topo máximo de substâncias. Ao tribunal, é importante ressaltar, e nós começamos a questão do procedimento dele, como ocorre, após a explanação da doutora Priscila, e de vocês já saberem como é que é feito todo esse processo da coleta. O tribunal, ele começa o trâmite, no nosso caso, no Brasil, no TJDAD. Nós tivemos vários casos aí de atletas que são pegos, atletas, como aconteceu no caso do Guerreiro, por exemplo, né, que foi pego na seleção do país dele, jogava num clube local do Brasil, e perguntaram, teve alguma coisa a ver o Tribunal Brasileiro? Não. Quando ocorre do atleta estar jogando num país, mas ele foi pego no doping, né, caiu no doping, estava jogando uma seleção em outro país, o processo dele vai direto, como a doutora Priscila explicou, para a seara internacional. Ele não vem para o Brasil. Para o Brasil vem aqueles casos de campeonatos brasileiros que estão acontecendo, que tem as equipes que vão estar dentro de competição ou fora de competição fazendo essa coleta. O atleta vai ter o analítico adverso, vai ser informado, e a partir desse momento passa o relatório de gestão de resultados da ABCD. Esse relatório é recebido e despachado pelo presidente do Tribunal de Justiça Antidopagem e ele define o encaminhamento para a Procuradoria. A Procuradoria, a partir desse momento, tem 2 caminhos. Ou ela vai fazer o arquivamento, ou ela vai fazer a denúncia. Caso ela faça o arquivamento, era um caso, como já aconteceu, de ser comprovada uma contaminação, existe uma ordem que abaixo de 0,1 não é para ser denunciado, e o atleta tem muito menos. Então, esses casos vai direto para o arquivamento. E os casos que se entende que é denúncia, eles passam para um sorteio de Câmara. A partir desse momento, ele vai designado a Câmara, né, é sorteado o relator do caso. O atleta passa a ter essa informação de onde está o processo dele, qual é a Câmara responsável. Essa Câmara, composta de 3 membros do tribunal, vai contar na audiência com a presença do membro da ABCD, do membro da Procuradoria e do seu advogado de defesa. Pode, em qualquer caso, de imediato, que já, como eu já tinha falado anteriormente, que esteja cumprindo uma suspensão, solicitar audiência prévia para que esta seja suspensa. O que isso significa? Que enquanto o processo está sendo discutido, o atleta tem essa autorização para permanecer jogando. Porque caso isso não seja dado, o atleta, a partir desse momento, já tem que parar de frequentar a ambiência do clube, ele já para imediatamente qualquer treino, qualquer jogo, e passa a já como se ele estivesse condenado, né? Após esse período da audiência, é marcada a audiência de instrução com a respectiva Câmara, que vai dar a penalidade. Provavelmente, uma das partes não fica satisfeita com o resultado, seja a ABCD ou seja o atleta, e recorre ao Tribunal Pleno do TJDAD. Volto a dizer que é um processo muito célere, em 60 dias aí é para a gente estar com isso encerrado, né? Então, vai para a Câmara Julgadora e vai ter uma sanção definitiva. Definitiva em âmbito nacional. Caso o atleta queira recorrer, ele vai, como já expliquei, para o TAS ou, posteriormente, ainda para a Corte Suíça. O mais importante na questão do tribunal e dos processos de doping é entender que, a partir do momento, pela responsabilidade objetiva, que algo está no corpo do atleta, ele entra num processo inverso do que nós temos normalmente, né, que é a presunção de inocência. Nós partimos de uma presunção de culpabilidade.
e passa-se a discutir se houve dolo ou não do atleta. E se ele entende que não houve, que foi de outra maneira, cabe a ele toda essa prova. Então, é um processo muito trabalhoso, é um processo que realmente tem que ter muita participação do atleta. E com a quantidade, né, que nós temos aí no Brasil, o ano passado, a LBCD teve mais de 15 mil testes. Nós podemos ter uma amostra, assim, de quantos atletas são testados. Claro que a gente sabe que a grande maioria vem do futebol, mas nós temos vários atletas de handebol, nós temos vários atletas de várias modalidades aí que estão sendo testados e que estão se adaptando a essa questão do fora de competição. Passo de volta para a doutora Priscila. Bom, e para finalizar a aula, eu vou deixar aqui a doutora Flávia falar acerca de algumas obras escritas pelo grupo de estudos em Direito Esportivo que a gente faz parte. Obrigada, Priscila. Então, eu recomendaria nessa ordem, foram os temas aqui tratados, né? Nós temos a revista, essa que vai ficar disponibilizada depois para vocês, aí a capa, na qual tem um artigo bem inicial sobre doping e conceitos. Depois nós tivemos um curso de operadores da justiça desportiva, onde nós temos um capítulo no qual tratamos o Tribunal de Justiça Antidopagem. Então, também tem maiores informações sobre o tribunal nesse livro. Nós temos esse livro também, que é um livro que foi feito para a educação física, no qual trata o antidoping e o ordenamento jurídico. Tendo essas 3 obras escritas pelos membros do grupo de estudo sobre uma base de doping, nós temos também no nosso livro, que também vai ficar disponível, um capítulo que trata de doping e liberdade, e aí já faz uma leitura mais intensa sobre a questão de doping. Ficam aí as recomendações de leitura do grupo de estudos. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Um abraço.